Senhor, vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia, a carta de Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Leremos o versículo de número 12 e também o número 15, de número 15. Romanos, capítulo de número 5, leremos o 12 e o 15. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Quem veio com esse objetivo de escutar a voz de Deus? Glória a Deus. E aqui eu quero também tributar minha gratidão ao Senhor, enquanto você encontra aí, por essa rica oportunidade, porque tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. As salinhas, andando até 5 anos, podem se separar, as tias já estão ali aguardando vocês. Quero agradecer meu pastor Lindomar, por esta oportunidade, que Deus continue abençoando, pastora Vilcelene, que aqui está conosco, minha esposa, Deus continue abençoando todos aí, minha mãe que também se faz presente nessa feita. Deus abençoe toda a igreja, amém? Quem é feliz por ter uma família na fé? Glória a Deus. Vamos ler então Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12, diz assim a santa palavra: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, a saber, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. Fecha os teus olhos comigo, Pai. Estamos e lemos a tua palavra, que é viva, eficaz e tem privilégios e benefícios para nós. Por isso, Pai, nos ajude, fala conosco nessa noite, que o Senhor tenha a total liberdade de fazer, de operar, de falar aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Por isso, abra o meu entendimento, abra o entendimento do meu irmão, limpa os nossos corações para escutar a tua palavra e aprender um pouco mais dela. Assim oramos crendo, e só quem crê, diga amém. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. Amados, nós estamos em um culto de terça-feira, um culto mais intitulado como de ensino, então um culto um pouco diferente dos cultos de campanha, de domingo. É um culto a qual eu peço que você deixe a sua Bíblia aí no seu colo, onde você achar melhor aí, que nós vamos trabalhar um pouco sobre esta palavra, que é a palavra de Deus, amém? Então, Deus colocou essa inspiração em meu coração, de falar um pouco sobre esta questão de Romanos. Nós sabemos que Deus, quando Ele constituiu o homem e a mulher, o pastor falou sobre isso alguns dias atrás, em Gênesis, capítulo de número 3, ali, Ele vai fazer o homem, e ali o homem, ele vai ser feito por Deus à sua imagem e semelhança, e o homem, ele tinha um objetivo, Deus tinha um objetivo com o homem, e o objetivo é claro, quando a palavra diz que ao entardecer, a virada do dia, Deus descia para ter comunhão com o homem. Então Deus fez o homem para ter comunhão com ele, porém, é do nosso conhecimento, que essa comunhão foi quebrada por uma coisa, por algo que se chama o pecado. Então o pecado foi o que nos fez separação de Deus, foi o que quebrou esta comunhão que era perfeita, e nós sabemos que o plano original de Deus, ele é perfeito. Deus constituiu um jardim, colocou dentro dele um homem para reinar sobre todos os animais e sobre todo o jardim, e assim colocou também uma mulher para ser a sua adjuntora, a sua auxiliadora, e esse plano de Deus, o plano original de Deus, ele era perfeito, porém, o homem sempre teve e sempre terá algo que se chama livre-arbítrio. E isso habita dentro de mim, e isso habita dentro de você, assim como habitou dentro de Adão e Eva.
E nós sabemos que o texto vai se passar e a serpente vai convencer. O não morrerás da serpente falou mais alto que o certamente morrerá de Deus. E agora o homem está separado de Deus, perde aquela comunhão que eu imagino que era algo incomparável. O próprio Deus descia para conversar com o homem. E agora nós paramos no plano original. Porém, esse plano original de Deus é frustrado pelo pecado, no sentido de que Deus não perde o controle, mas nós temos decisões para tomar. E as nossas decisões definem também a nossa prosperidade com Deus ou não. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo primeiro em relação ao financeiro, mas a verdadeira prosperidade de um homem e de uma mulher é o nível alto de comunhão que ele tem ou ela tem com Deus. Um homem próspero não é aquele que primeiro tem muitos bens, mas nós vemos que homens prósperos na Bíblia foram aqueles que certamente andavam com Deus, e a Bíblia vai dizer, e Noé andava com Deus. E assim nós olhamos o plano de Deus se frustrando o original, e Deus agora vai instituir, pela sua onisciência, um plano emergente, um plano emergencial, não porque Deus é pego de surpresa, mas o emergente é o que precisa vir à tona pelo que já tinha acontecido, e nós vemos Gênesis 3,15, onde Deus traz a primeira profecia a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a saber que Deus fala em 3,15 de Gênesis, olha, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele estava falando de Jesus, e ela lhe ferirá o calcanhar, mas Jesus já é vitorioso desde o jardim, amém? Então esse plano emergencial de Deus, ele começa a ser instituído, e Jesus vem depois de algum tempo, vem para fazer esse plano se fazer concretizado. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre o plano da salvação. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O plano da salvação. Deus é tão maravilhoso que eu fico pensando em Mankátia, o que Deus viu em nós? E eu nunca vou chegar à conclusão desta pergunta, porque nós somos seres miseráveis, desprezíveis, longe de Deus, mas Deus agora tem um plano emergente para salvar a criatura, salvar os teus filhos, salvar a humanidade, e agora Jesus vem para que esse plano da salvação venha à tona. E Romanos, carta magna, das cartas, ela é uma das mais precisas, e se leremos Romanos, nós saberemos muitas coisas a respeito do Evangelho, salvação, justificação, condenação e tudo o que se diz respeito. E Paulo, quando vai escrever isso, ele diz no 12 que lemos, olha, por meio de Adão, um homem só, por meio deste entrou o pecado no mundo, e assim a natureza caída foi sobre toda a humanidade. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa natureza, a minha natureza e a sua natureza, ela é caída, sim ou não? O homem, ele é continuamente mau nos seus desígnios, nos seus pensamentos, nos seus propósitos, nas suas vinganças, mas o plano da salvação de Deus é o que Paulo diz em Romanos, de capítulo 5, verso de número 15, ele diz, olha, da mesma forma que por meio de um homem só, esse pecado alcançou toda a humanidade, e todos estão perdidos e são pecadores, por meio de também um homem só, a saber quem? Jesus Cristo, a graça é nos dada, e o dom pela graça abundou sobre muitos, e assim como o pecado a partir de um homem só alcançou toda a humanidade, a partir de um homem só, a saber Jesus Cristo, segundo Adão, todos nós hoje podemos ser salvos. Você pode dizer amém por essa palavra? Porque sem Jesus nós não tínhamos expectativa de salvação.
Mas o plano da salvação é algo interessantíssimo. E nessa noite eu quero falar sobre esse plano, porque ele é interessante para que nós tenhamos a consciência, mas para que nós também aprendamos a levar isso a outras pessoas. Eu conversando com algumas irmãs no final do culto do Renovo, e a gente falando sobre algumas questões, sobre os questionamentos, como evangelizar, como levar a palavra, e esse plano da salvação é, em síntese, o que nós precisamos ter em consciência, em prática e em testemunho. Então, o plano da salvação é este. Mas a pergunta mais importante das nossas vidas é: porque a sua alegria, a minha alegria, a nossa alegria ou a nossa tristeza vai depender da resposta dessa pergunta, irmão Yuri. E a pergunta é: você está salvo? Eu estou salvo? Porque se essa pergunta nos indagada nos indagada, nós temos que ter a consciência de que somos. Porque o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Manina, foi recebida, guerreira? Deus abençoe sua vida, estava lá no Rio Grande do Sul, Deus abençoe. E esse plano da salvação nos traz a pergunta, e essa pergunta é para nós: nós estamos salvos? Quer dizer, está certo que irás para o céu quando você e eu morrermos? Não te pergunto se nós somos membros de uma igreja, mas se verdadeiramente somos e estamos salvos. Essa pergunta tem que pleitear, evangelista Eduardo, Mantalita Lorena, a minha mente, o meu coração, irmão Valnei, ao deitar e ao levantar, porque Jesus virá nos buscar individualmente ou coletivamente. Ninguém sabe o dia e nem a hora. A morte é uma coisa certa no momento incerto, assim como a volta de Jesus é uma realidade em momento a qual ninguém espera. Mas o plano da salvação se pleiteia sobre a pergunta: você está salvo? Não te pergunto se você é uma pessoa de bem, mas se você e eu somos e estamos salvos. Sabe por quê? Ninguém pode gozar das bênçãos de Deus ou ir para os céus sem estar salvo. Jesus disse a Nicodemos, João 3,7, necessário é nascer de novo. Deus nos deu na sua palavra um único plano de salvação. Esse é o plano genuíno de Deus. Se te falarem que existe um outro evangelho, Paulo vai dizer que se pregarem outro evangelho, a não ser esse que eu já vos tenho pregado, tenha ele como anátema, porque o plano da salvação é somente esse. Não existe a qual outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, não de Maria, não de Buda, não de Siddhartha Gautama, não, é pelo nome de Jesus e pelo plano da salvação de Deus. Ou eu e você nos adequamos a esse plano, ou eu e você certamente não teremos respostas plausíveis sobre a pergunta se certamente estamos salvos. Mas Mateus, o que esse plano da salvação se consiste? Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que sou um miserável pecador sem Jesus. Se não há reconhecimento, diga comigo, se não há reconhecimento, não existe como ter arrependimento. Se não houver esse reconhecimento que nós somos longe de Deus, uma miserável pecador ou pecadora, não há como esse justo juiz nos salvar naquele grande dia. Missionária Rosa, não existe como arrepender sem reconhecer quem é.
E eu não estou dizendo de arrepender dos pecados, mas eu estou dizendo que para ser salvo, para que o plano da salvação se torne uma realidade na minha vida, eu não tenho, Thaís, só que me arrepender dos meus pecados, mas principalmente me arrepender de ser quem eu sou, um pecador, um homem ruim e nojento longe de Deus. Por isso nós temos que fazer uma reflexão e muitas vezes tirar as capas, as túnicas, porque Deus nos vê nus e patentes, estamos diante da visão de Deus, não quem eu aparento ser, com um terno bonito, uma gravata bonita, não com um vestido elegante, mas Deus nos vê como nós verdadeiramente somos. Abra comigo a tua Bíblia aí, Romanos capítulo 3, verso de número 10, se o DCM quiser me ajudar, pode me ajudar, mas eu peço que tu abra a tua Bíblia, para que nós possamos fixar isso. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo de número 3, verso de número 10, diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não existe ninguém justo, ninguém que é bom, ninguém que faz obras boas, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, mas não há um justo sequer, segundo a visão de Deus. Você e eu podemos olhar para uma pessoa e dizer, este homem, esta mulher é uma pessoa justa, mas somente Deus sabe que se verdadeiramente a justiça está em nós. Porque o nosso olhar, ele é falho, mas o olhar de Deus é perfeito. Por isso o salmista Davi, ele diz, Senhor, olha para dentro de mim e vê se há algum caminho, porque os nossos olhos são enganosos. Muitas vezes nós achamos que estamos tão bem, mas esquecemos de olhar para quem Deus sabe que nós somos. Por isso não existe nenhum justo sequer. Romanos 3, 22, leremos Romanos 3, 22, olha o que diz Romanos para nos ajudar nesse entendimento que temos que reconhecer que nós não somos quem imaginamos que somos muitas vezes, mas nós somos sem Jesus um miserável pecador. Olha o que diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não existe esta fantasia sobre quem eu sou, sobre o que eu faço. Segundo a visão de Deus, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Por isso, quando nós olhamos para nós, este entendimento tem que ser real. E assim também como vamos transmitir o Evangelho pela direção do Espírito Santo, com palavras sábias, com palavras bem colocadas, segundo a sabedoria de Deus, nós temos que ter essa consciência, que não há nenhum justo sequer, e todos estavam perdidos, pecadores e destituídos da glória de Deus. Não há oportunidade de ser salvo se não reconhecer que é pecador sem Jesus. Não existe arrependimento. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, Atos 2, o primeiro sermão que Pedro vai dizer, diácono Flávio, é arrependei-vos. Para quê? Sejam perdoados os vossos pecados. Por isso hoje nós vivemos um tempo da insensibilidade. Não, está tudo bem comigo, mas Deus está dizendo, ei, está na hora de reconhecer quem verdadeiramente nós somos diante de Deus. Por isso, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que sou um miserável pecador sem Jesus. Se você não reconhece a sua natureza e reconhecendo quem eu sou, eu reconheço que sou totalmente dependente de Jesus Cristo. Mas quando eu acho que sou alguma coisa, que tem alguma coisa de bom em mim, eu começo a viver longe de Deus, achando que não dependo e não preciso de Jesus. Por isso esse plano da salvação, ele é muito real. Em segundo lugar,
Nós temos que reconhecer que porque nós somos pecadores longe de Jesus, nós estamos condenados à morte, ao inferno. Abra comigo Romanos 6, capítulo 6, verso de número 23. Mateus, por que essa palavra para a igreja? Porque a igreja tem que ter isso na mente, no coração, para viver e para proclamar esse plano de salvação também. Olha o que diz Romanos 6, 23. Coloca para mim, por favor, DCM. 6, 23. Porque o salário do pecado é a... mas o dom gratuito de Deus é a... por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que ter a consciência todos os dias, e essa consciência, esse temor, ele nos leva a entender e viver dependente de Deus, porque sem Jesus não tem outro caminho, é morte e inferno. E nós conversamos sobre essa questão de inferno. Muitos hoje estão dizendo que não existe inferno. E Mateus, como eu posso contestar uma pessoa se ela me diz que existe inferno ou não? Simples. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre inferno e Jesus foi a pessoa a qual revelou a salvação. Primeiro, pergunte a nós, pergunte a essa pessoa, diga: você acredita em Jesus? Certamente ela vai dizer que acredita, porque se acreditamos em Jesus, é uma hipocrisia não acreditar no inferno, porque Jesus veio para salvar da onde? Da morte. Que morte é essa? A morte eterna, que se chama o inferno, o lago de enxofre, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. Nós temos que ter essa consciência, porque se essa consciência está em nós, nós vivemos em temor. Espera aí. Se eu vivo longe de Cristo, o meu caminho, o meu destino, certamente a minha passagem está carimbada para o inferno. Mas a palavra não para aí, o versículo 23, a parte B vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que dom gratuito é esse? Jesus Cristo. Porque é pela graça que somos, por meio da fé, mas é pela graça. A graça de Jesus Cristo, o favor imerecido. Tiago, capítulo 1, verso de número 15. Abra a tua Bíblia comigo aí, você que pode. A carta de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então essa concupiscência é a mãe do pecado. Se nós leremos, se a concupiscência concebido, gerado, procriado o pecado, a mãe do pecado é a consciência. Por isso a nossa consciência, a nossa mente, pastor muitas vezes diz aqui, os irmãos falaram sobre mente abençoada, pés, consciência deturpada, consciência caída, logo o pecado já está concebido. Então esse pecado sendo consumado gera a morte. E essa morte aqui não é uma morte física primeiramente, mas também uma morte espiritual, que é a pior de todas as mortes. Então nós entendemos que temos que reconhecer que se sou longe de Deus, um homem pecador, uma mulher pecadora, a morte é o meu destino, o inferno é o meu destino, mas se estou em Cristo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, ligados pela graça por intermédio da fé, que é o dom gratuito de Deus, a salvação de todos os homens. Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Se tem algo que nos separa de Deus, isso se chama o pecado.
Mas nada nos afastará do amor de Deus, do amor sim, da comunhão, do amor não, mas da comunhão sim. O mais importante não é saber que Jesus me ama, porque muitos que Jesus ama estarão naquele grande dia sendo condenados no último dos julgamentos. Se Jesus fosse salvar, pelo amor dele todos seriam salvos, mas Jesus salva, além do amor, tem algo em Jesus que não pode mudar, em Deus que não pode mudar, que ele é justo, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, e o amor de Deus não anda separado com a justiça. Olha o que diz Isaías 59:2, coloca aí DCM para mim por favor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É um perigo deixar de ouvir a voz de Deus. É um perigo deixar de escutar as direções que Deus tem para nós. E Mateus, o que traz surdez às pessoas? O pecado. Se o pecado encobre o rosto, encobre também os nossos ouvidos e olhos, para que não vejamos o plano de salvação perfeito de Cristo sobre nós. Por isso temos que fazer uma reflexão, temos que fazer uma introspectiva e ver se realmente nós estamos ouvindo a voz de Deus, se realmente nós reconhecemos quem somos, nós reconhecemos que estamos sem salvação e estamos condenados sem Cristo, e nós temos que ver que esta separação de Deus no inferno é para sempre. Eu vou dizer algo e você faz uma introspectiva, não precisa me responder. Mas já teve aquela sensação que você fez algo que não deveria fazer? Quem já teve essa sensação? Como que ficou a sua alma? Como que ficou a minha alma? Ficou legal? A vontade era de sumir, mas não tinha buraco para esconder, porque a palavra de Deus vai dizer que se eu subir o mais alto monte, Davi vai dizer que lá ele estará. Se eu descer o mais profundo do abismo, lá também ele estará. Imagina uma vida inteira sentindo a sensação de não ter Deus. Por isso é tão sério esse plano. Sim, é terrível, mas é uma verdade. Não tem como camuflarmos a palavra e dizer que venham todos, porque Jesus é amor, mas Jesus continua fazendo o plano de Deus se cumprir. Não existe salvação sem reconhecer quem eu sou. Não existe salvação sem reconhecer que, sendo quem eu sou sem Cristo, o meu destino é o inferno. Mas entendemos que a futilidade das nossas obras com o intuito de nos salvar. A Bíblia deixa clara e nos ensina que nem a soma de toda a bondade humana, trabalhos, moralidade ou atividade religiosa pode ganhar a aceitação de Deus ou podem nos levar ao céu. O homem moral, o homem religioso e o imoral e o não religioso, todos estão no mesmo barco. Não se engane, não nos deixemos enganar, não é porque estamos dentro da casa de Deus, intitulada a Igreja de Cristo, a noiva, envolvidos nos trabalhos da igreja, muitas vezes estamos fazendo obras, naquele grande dia muitos dirão a Jesus, mas em teu nome fizemos, oramos, pregamos, em teu nome profetizamos, e Jesus vai dizer o quê? Afasta-te de mim, porque eu não te... Não adianta conhecer o plano, mas não estar incluído neste plano.
Isso engloba todos nós. Não nos enganemos, se nós estamos aqui, diácono Valfredo, bem vestidos, com uma gravata legal, com uma roupa social, você mulher está bem vestida, não se engane que Deus vai ter mais misericórdia de você, se vivemos uma vida sem reconhecer quem somos, e uma vida segundo a palavra de Deus, que há diferença entre nós e aqueles que estão perdidos dentro dos bares, dentro dos prostíbulos, seja onde for, todos nós estamos no mesmo barco, mas Jesus veio para salvar todos os tripulantes desse barco, que se chama humanidade. Por isso, irmã Teresa, nós temos que ter muito cuidado, e ouvindo sobre isso, achei muito interessante uma verdade, porque muitas vezes nós temos orgulho da nossa santidade, e orgulho é pecado. Eu vou te dizer algo, e Deus ministrou isso há muito tempo no meu coração, e esses dias eu ouvi sobre Spurgeon, que Spurgeon diz: quando falarem mal de você, não fique bravo, nós sabemos que somos muito piores do que eles estão falando. Mas em nós existe um orgulho dizendo: eu não sou o que você está dizendo, mas Deus está olhando para nós dizendo: tu é muito pior do que eles estão dizendo de você. É um orgulho de que eu sou agora. É um orgulho de que eu sou diácono, que eu sou presbítero, que eu sou evangelista, que eu sou pastor. Não, agora eu sou crente. Não, disseram isso de mim, eu não sou isso. Meu irmão, não tenha orgulho de quem Deus está trabalhando para te tornar, mas reconheça que você todo dia é dependente de Deus. Porque se esse orgulho entrar dentro de nós, nós ficamos surdos, porque o orgulho é pecado, e o pecado encobre, e nós não escutamos mais a Deus. Quanto de nós, missionária Carla, diácono Wesley, no começo da fé tínhamos ouvidos para escutar Deus falando: fala o que o Senhor quer que eu deixe, que eu deixo. Sim ou não, gente? É só o Senhor falar. Fala comigo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu vou, casa de fulano mora onde? Em Goiânia. Deus, é para eu ir lá pedir perdão para esse fulano? Eu vou lá na casa dele. Mas hoje Deus tem que gritar, esmurrar, falar, e uma antropopatia para a gente entender o sentimento de Deus com o povo que se chama pelo nome dele, o povo adquirido, de propriedade exclusiva. Deus tem que implorar, diácono divino, para dizer: perdoa. Perdoa. Deixa eu dizer uma palavra para nós nessa noite: não deixe o pecado do orgulho te tirar a sensibilidade de reconhecer que você não vale nada sem Cristo, que eu não valho nada sem Cristo. E não é porque nós temos uma moral agora, nós somos crentes, nós não roubamos, não prostituímos, não pegamos emprestado no sentido de não devolver, nós devolvemos. Agora não, agora a nossa forma de falar é diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: isso tudo é lixo se não tiver comunhão com Deus, andar segundo a palavra dele. Mas esse plano também nos traz que estão todos caídos por falta da perfeita retidão com Deus. Romanos 3:9, abra comigo aí, Romanos 3:9. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Dê um glória a Deus aí, um aleluia. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão no mesmo barco. Todos nós somos necessitados e precisamos de Jesus. Mas Mateus, Jesus me salvou, Jesus me transformou, Jesus agora está na minha vida. Meu irmão, nós nunca deixamos de ser mendigos, dependentes, necessitados. Agora tu é um mendigo que achou o pão da vida, mas nós somos carentes e necessitados como os nossos irmãos que não estão aqui nessa noite. Eles também são precisadores de Deus, eles precisam de Deus, necessitados são, mas agora não encontraram até agora o pão. Mas se eles encontrarem, seremos iguais.
Por isso nós temos que ter misericórdia. Não, agora eu estou bem vestido, né? O irmão não está bem vestido. Eu vou nessa linha porque Deus está nos direcionando, amém? Mas Deus está dizendo: ei, a mesma compaixão, o mesmo sangue derramado, a mesma cruz que eu carreguei por você, pelos brasileiros, pelos espanhóis, pelos portugueses, pelos chilenos. Deus trouxe todos nós para o mesmo barco e diz: ei, agora eu sou o pão da vida, venha a mim. Você que tem fome, venha a mim e coma. Você que tem sede, venha a mim e beba. Não tenha por a sua moral, a sua responsabilidade, o seu ser pontual, a sua irrepreensibilidade não é nada diante de Deus, no sentido de ter isso como mérito. Deus, eu sou irrepreensível, não. Deus está dizendo: tu é, porque Jesus veio, e porque Jesus veio, estão todos no mesmo nível. Tanto gregos como judeus, todos estão com a natureza do pecado inseridas neles. Mas nós vemos que Efésios 2, 8, abra comigo aí, Efésios 2, 8. Mas Mateus, e agora? Se eu estou igualado com todo mundo, o que eu devo fazer? O que Deus me instrui a fazer? Como eu devo prosseguir? Olha o que Paulo vai nos dizer aos Efésios: porque pela graça sois, por intermédio da, e isso não vem, mas é dom de, ou seja, não tem nada a ver conosco, Estênio. Isso não traz uma humildade para o nosso coração, um reconhecimento de: poxa vida, eu preciso de Deus mais do que o dia que Ele me salvou. Pois pela graça sois salvos por intermédio da fé, não por vós mesmo, mas é o dom gratuito de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Para que isso tudo, Mateus? Por que pela graça, por intermédio da fé? Não vem das obras para que ninguém se... Está fazendo muito para Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa: nós, eu, você, sede, nós podemos fazer tudo, o melhor de nós, pastora Neide, o melhor que nós podemos, vai ser pouco pelo que Jesus já fez por nós. Como existe orgulho dentro de mim de estar fazendo algo que nunca vai chegar aos pés do que Ele fez por mim. Deixa eu te dizer uma coisa: as nossas obras são fúteis perante Deus em instrumento da salvação, mas aquele que é salvo tem obras. Então não preciso fazer nada, já sou salvo por meio da graça, por intermédio da fé. E se eu fizer alguma coisa, isso não vai mudar em nada a minha salvação, mas não enche o nosso coração de gratidão saber que nós estávamos perdidos, longe de Deus, a morte era o nosso caminho, o inferno era o nosso destino, e agora Deus nos salva. O mínimo que possamos fazer é: morreu por mim, viverei por Ele. O plano da salvação é dessa forma. Mas em terceiro lugar, além de eu reconhecer que sou um miserável pecador sem Jesus, tenho que reconhecer que porque eu sou esse pecador sem Jesus, o inferno é o meu destino, eu estou condenado sem Cristo. Mas em terceiro lugar, o que eu tenho que fazer então, Mateus? Eu tenho que reconhecer, crer e receber que Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, que foi o nosso Redentor, ou seja, morreu no nosso lugar, fez o que nós não poderíamos fazer, e Ele teve que levar todos os nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz, Isaías vai falar que estava sobre Ele. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21.
nós vamos entender que aquele que é o mais santo, que foi o mais santo, que é o justo, que é o verdadeiro, que não precisava passar pelo que passou. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, agora toma os nossos pecados para que hoje nós possamos e teremos justiça nele. Mas nós temos que entender que esse plano da salvação, ele tem algumas coisas que nós devemos fazer. Olha o que diz primeira carta de Pedro 2:24. Nós vamos ler porque é lendo a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se esta palavra, se esta Bíblia, se estes capítulos, versículos e livros não nos livrar, não nos transformar, nada mais nos livraremos e nada mais nos salvará. Olha o que Pedro vai dizer: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça. Espera aí, se Jesus morreu para os meus pecados, agora nós estamos mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Irmã Ellen, diaconisa Ellen, nós não estamos aqui porque somos bons, mas porque as feridas deles hoje nos sararam. Jesus teve que morrer, ele teve que derramar o seu sangue, porque Levítico vai dizer 7:11, porque a alma da carne está no sangue. E Hebreus 9, o escritor vai nos ajudar dizendo: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas por meio de um só, todos hoje podem alcançar a salvação. Os nossos pecados foram carregados por Jesus, ele morreu em nosso lugar, isto é verdade e Deus não pode mentir. Será que nós temos este plano vivo em nós? Será que nós temos a consciência desse plano em nós? A consciência de que, em terceiro lugar, eu tenho que reconhecer, crer e receber Jesus Cristo de todo o coração. 14:6 de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, 14:6. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Caminho sem Jesus não é caminho, é atalho. E atalho leva ao inferno. Palavra do Espírito Santo. O caminho que se diz caminho, mas não tem Jesus, é atalho. E atalho tem levado muita gente ao inferno. Jesus, além de ser o caminho, é a verdade. Se existe uma verdade em nós que não existe Cristo, ela é uma mentira. E se existe uma vida longe de Cristo, não é vida, é sobreviver. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Será que você se alegra porque esse plano da salvação nos alcançou? Em quarto lugar, tens que crer, confiar, receber como o teu único e suficiente Salvador e único e suficiente Senhor. Não há plano de salvação que se concretiza se não reconhecer quem é, quem sem Jesus para onde você vai. Não existe salvação sem receber. Porque todos os que o receberam, ele lhes deu o direito de serem
filhos de Deus. Se não receber Jesus, não tem salvação. Por isso, muitas vezes, é tão importante os apelos, né? Glória a Deus. Quem esteve no culto aqui de domingo, culto da família? Jesus salvou, Jesus libertou, Jesus reconciliou. Isso é maravilhoso, porque sem esse reconhecimento, não existe salvação, esquece. Olha o que em Atos 16, 31, olha aí o que Paulo e Silas vão dizer. O carcereiro de Filipos perguntou para Paulo e Silas assim: o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua. A pergunta é: tu crê em Jesus? Se a tua fé hoje chegou aqui um pouco abalada, Deus te trouxe aqui para dizer: ei, o plano da salvação tem que falar mais alto do que qualquer problema. A salvação de Deus é a principal promessa sobre nós. Mateus, mas eu tenho promessa de ser usado nessa terra, eu tenho promessa de cantar para Jesus, eu tenho promessa que as minhas mãos serão as mãos de Deus, onde eu tocar, Deus vai tocar, vai curar, mas a primeira promessa que tem que pleitear é o plano da salvação viva em mim, porque sem isto, naquele dia ouviremos: eu não te conheço. Crê no Senhor Jesus Cristo. Basta crer nele como aquele que carregou o teu pecado e morreu no teu lugar, foi sepultado e ressuscitou para a sua justificação. Clame agora por ele. Eu tenho que crer que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu também tenho que crer que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele está vivo. Mateus, mas eu sei disso, eu sou crente há 35 anos, eu sou crente há 19 anos, há 5 anos, quantas vezes eu já vi falar, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é para que nós vivamos e para que nós possamos testemunhar para os outros. Como falar de Jesus para alguém? Eu tive na EMETEC em 2019 e tive uma matéria que se chamava Evangelismo Radical. E a pergunta que pleiteava muitas vezes ao nosso instrutor, que era o Ariel, ele falava: como nós falaremos, pense comigo, naquela senhora que é tua vizinha, que é a sua avó, aquela mulher que não faz mal a ninguém, que não faz mal a nada, tem um coração muito gentil, faz o bolo quentinho de fubá, leva na tua casa, meu filho, vem tomar um café. Deixa eu te dizer uma coisa, sem ser arrogante, se não tiver Jesus Cristo, vai para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Por isso nós temos que ter essa consciência e saber as coisas no lugar para conversar com sabedoria, levando a pessoa a reconhecer que sem Jesus é pecador, que sem Jesus é um inferno, que tem que receber, que tem que reconhecer como único Senhor e Salvador, porque sem isso pode ser a melhor pessoa do mundo, vai para o inferno. É duro esse discurso? É, mas é a palavra que diz. A primeira oração que um pecador deve fazer é a seguinte: ó Deus, Lucas 18, 13, ó Deus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes missionária Cida, irmã Teresa, diaconisa Nina, presbítero Pedro, quantas vezes Jean, Rayane, nós chegamos à casa de Deus, Ana Clara, dobramos os nossos joelhos, mas muitas vezes nem pedimos perdão pelos pecados a qual nós cometemos nesse dia. Eu não vou pedir para tu levantar a mão, mas eu quero que tu faça uma reflexão nessa noite, porque muitas vezes nós entramos no automático. Senhor, ajoelha e fala: Senhor, obrigado por estar na tua casa, abençoa esse culto, fala conosco, amém. Peraí, tu está reconhecendo quem Deus é, aquele que fala, aquele que transforma, mas além de reconhecer quem Deus é, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Romanos 10, 13,
Olha o que diz Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê nessa palavra? Nenhuma igreja, nenhuma sociedade, nem as boas obras de ninguém, mas só e unicamente Jesus Cristo pode te salvar. Seja uma pessoa com uma moral, uma índole elevada, seja uma pessoa que dê testemunho, mas saiba que isso não é vantagem para te salvar, isso é gratidão porque Ele já te salvou. Nós temos que criar essa consciência, e é assim mesmo. Certo dia, eu descobri que o irmão falou uns negócios, muito tempo atrás, vocês não vão saber nem quem é. Certo dia um irmão falou umas coisas, Paulo Marcelo, da minha pessoa. Irmão, eu fiquei bravo. Mas não é possível, rapaz. Esse irmão, não é possível. Esse irmão falou, e fiquei bravo, fiquei nervoso na hora, Diácono Marcondes. Irmão Peterson, fiquei grilado, como diz um bom goiano. Mana Flávia, fiquei chateado. E Jesus disse, ei, deixa eu te dizer, tu é muito pior do que esse irmão está falando, tu está bravo, por quê? Se humilha. A quem é humilhado Deus? Não. Que versículo é esse que tu leu? Na onde? Qual Bíblia? Inventares, capítulo de número 7. A quem se Irmão, humilhar, todos nós passamos por humilhações, mas nem todos de nós nos humilhamos, é diferente. Uma coisa é a pessoa falar mal de nós, uma coisa é reconhecer que nós somos realmente muito maus. Por isso esse plano, ele tem que entender, tem que trazer a compreensão a nós, de que somente Jesus Cristo pode nos salvar. Em suma, presbítero Laércio, diaconisa Maristela, o plano da salvação é, somos pecadores, e porque somos pecadores, devemos morrer, o salário do pecado é a morte. Ou, crer em Jesus Cristo, que foi o nosso Redentor, e morreu no nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou. Devemos clamar por Ele, reconhecendo que somos longe deles, homens e mulheres que não valemos nada, e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e nos salve. Por quê? Pelo amor de Jesus. Crermos então na sua palavra e pela fé aceitar essa salvação. Talvez você pode dizer, certamente isso não basta para ser salvo. Sim, nada e absolutamente nada mais é necessário e mais útil. Esse é o plano de Deus. Agora é o tempo, hoje é o dia. Olha o que diz Paulo aos Coríntios 6:2, eis agora o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Ei, a salvação não é para a semana que vem, é para hoje. Mateus, não estou bem com Cristo, fique bem hoje. Mateus, estou com uma coisa pendente, preciso ligar. Eu vou dizer o que o Espírito Santo está levando à minha mente. Mateus, preciso fazer algo que eu estou procrastinando. Eu preciso fazer algo que estou procrastinando. Deus está dizendo com essa palavra aí, não deixe esse plano perfeito não se cumprir na sua vida. Este plano é perfeito, e é perfeito por quê, Mateus? Porque foi Deus quem fez, e foi Jesus que instituiu, e o Espírito Santo que testifica. Provérbios 27:1, não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O dia de ter o plano vivo e eficaz nas nossas vidas é hoje. Marcos 8, olha o que diz, porque que aproveitaria um homem ganhar o mundo todo e perder a sua...
Ou, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Meu irmão, salvação, você e eu podemos vender tudo que temos, não que seja muita coisa, mas vai que você tem muitos bens, nunca conseguiremos comprar salvação. A salvação é por Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, e é de graça, mas custou um alto preço. Porque com o seu sangue, Apocalipse, com o seu sangue comprastes para si mesmo homens de todas as tribos, línguas, nações, porque nós somos dele. Pedro vai dizer, 1 carta de Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, e eu gosto da versão que diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é ser propriedade exclusiva? É Ele quem manda, é Ele que sabe, é Ele que opera, nós somos apenas os mordomos. Senhor, o que é para fazer? Faz, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, assegure a tua salvação, coloque a sua salvação acima de todas as coisas. Se perderes a tua alma, não entrarás nos céus e perderás tudo. Porém, Deus te ajudará a fim de que seja salvo hoje. Deus também te salvará e também te guardará. Olha o que diz 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também dará o escape, para que possais a suportar. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está passando, se eu estou passando por essa luta, é porque Deus viu em nós capacidade de suportar e passar e alcançar esse plano real da salvação nas nossas vidas. Mateus, mas está tão difícil. Deus viu em ti uma força que nem tu está vendo, dê glória a Ele. Mateus, mas eu acho que eu não vou conseguir. A graça dele nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque muitas vezes nós queremos ser fortes e Deus está dizendo, ei, mesmo fraco, mas seja dependentes, porque tem gente que é forte e não depende, mas do fraco eu faço o forte, porque eu vim para confundir as coisas. Eu chamo aquilo que não é para ser, eu chamo aquilo que não era para acontecer, para acontecer. Não confie nos seus sentimentos, eles mudam. Firma-te nas promessas de Deus, estas nunca mudam. Mas Mateus, e depois de salvo, o que eu tenho que fazer? Vou correr aqui. Há 3 coisas que você deve realizar para o seu crescimento espiritual. Irmão, são 3 coisas, e deixa eu te dizer uma coisa, tu vai testificar comigo. Quando nós estamos fazendo isso com firmeza, assim como o escritor vai dizer, correndo a carreira que nos está proposta, quando nós estamos fazendo isso com garra, nós estamos fortalecidos. O que é essas 3 coisas? Nós temos que orar, porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Há quem diga que a oração é a respiração da alma. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Mateus, mas faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Deixa eu te dizer, quanto tempo tu não lê a Bíblia? A Bíblia não foi somente para as coisas, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, meu irmão. A Bíblia está falando de coisa que já aconteceu, coisa que está acontecendo e de coisa que vai acontecer. A Bíblia não contém uma verdade, ela é a verdade de Deus. Passarão céus e terra, mas estas palavras não passarão. Orar, ler a Bíblia, e eu tenho que testificar. Além de orar, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu testifico que Cristo vive em mim, Deus fala através de mim.
Olha que coisa maravilhosa, o nome disso é graça, porque longe de Deus nós somos nada, mas nas mãos de Deus nós somos instrumentos. Eu gosto da analogia e eu sempre oro ao Senhor: Senhor, me usa, que eu seja o cano, porque tu não lembra do cano quando a água do chuveiro cai, tu importa com a água, mas sem o cano a água não chega, nesse sentido. E a água do Espírito Santo é mais ou menos isso. Deus está procurando, quando o escritor diz que Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque esses que o adoram em espírito e em verdade são os que testificam Cristo. Então, quando eu entendo esse plano da salvação, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vivo uma vida de santificação e santidade, mas agora eu começo a testificar, e Deus fala através de nós. Quem já teve a oportunidade de alguém olhar para você? Eu já tive a oportunidade de alguém chegar e falar assim: parece que tem uma auréola diferente, uma áurea diferente. Não, o que é áurea? Nem sabe. Uma áurea diferente. Meu irmão, é o Espírito Santo testificando através de você. Quem é cristão? O que é ser cristão? Cristos, a semelhança de Cristo, é transmitir Cristo através do plano da salvação e através dos nossos testemunhos. E eu já estou encerrando, mas Mateus, até agora está tudo bem, está tudo certo, o plano da salvação ele é genuíno, todos são pecadores e devem morrer. Porém, Cristo se levantou, nos salvou e morreu no nosso lugar. E reconhecendo que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, seremos salvos. Esse é o plano salvífico de Deus, simples. Mas muitos hoje estão dizendo uma linha teológica que diz: uma vez salvo, salvo para heresia. Mas Mateus, eu sei que não é verdade, mas como que eu vou trazer isso? Ou seja, é impossível alguém perder a salvação depois de verdadeiramente se converter a Cristo. Muitos dizem que um verdadeiro crente, eles negam que um verdadeiro crente não pode se desviar da fé ou apostatar dela e assim perder a salvação. No entanto, a Bíblia mostra claramente que a apostasia é um risco real. Se não existisse apostasia, por que Jesus ia dizer que no final dos tempos o amor de quase todos, a Bíblia vai dizer de muitos, outras versões de quase todos, se esfriará? Olha o que a Bíblia vai dizer. Segundo aos Coríntios 13:5, preste bem atenção, porque eu já passei o plano, mas nós, que fomos iluminados pela graça e pelo amor de Cristo, tome muito cuidado. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios: examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se é que já estáis reprovados. Outras versões dizem que provais ou examinais se permaneceis na fé. Esse permanecer, vamos entrar num consenso aqui. Se eu tenho que examinar se eu estou, é porque existe a possibilidade de eu não estar, sim ou não? Simples, interpretação textual. Mas muitos estão dizendo que agora não tem como perder essa salvação. Eu faço o que com esse versículo? Olha o que Paulo diz, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, 12. Se eu fosse você, marca isso na tua Bíblia, para que você estude e tenha também esse respaldo, quando alguém dizer isso a você. O povo perece por falta de conhecimento. Marca aí, olha, isso aqui eu tenho que ter e vivo onde está, como é que faz, como é que é. Olha o que Paulo diz aos Coríntios 10, 12, primeira. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não. Espera aí, se não tem como cair, o que eu faço com esse versículo? Quem está em pé? Glória a Deus, aleluia. Cuida para não cair. Ah, Mateus, mas eu estou caído. Olhe para Cristo, volte aonde caístes, levanta e volta a caminhar.
para estar de pé, mas de pé não se iluda, porque estamos de pé. Cuida, porque aquele que está de pé pode cair. Olha o que 2 de Pedro vai dizer, 2, 20, 22. Segunda carta de Pedro, 2, 20, 22. Vou dar uma adiantada aqui, preste bem atenção, isso aqui é importantíssimo do dia de hoje. Porque estão se levantando falsos mestres, falsos profetas e muitas heresias. E o povo tem que ter esse respaldo para combatê-las. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, o que é isso? Pecado. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem de enredar de novo, ou forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o estado pior do que o primeiro. Meu irmão, tinha gente que estava junto conosco hoje, e hoje está lá nos irmãos invisíveis, sim ou não, gente? Olha o que diz o versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deixa eu te dizer uma coisa, tu não precisava ter vindo, mas agora que tu veio, tu é responsável pelo que tu ouviu. Eu sou responsável pelo que estou ouvindo. Mas olha o versículo 22, para encher o nosso coração de temor. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. A porca lavada voltou a rolar na lama. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe que esse plano se torne irreal na sua vida ou ineficaz. Jesus veio para que sejamos salvos, e a nossa salvação também depende da nossa fé. De fato, o próprio Cristo falou sobre isso. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estágio final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lucas 11, 24, 26. Mateus, mas tu falou do plano da salvação, é maravilhoso, Deus veio para me salvar, mas deixa eu te dizer uma coisa, é função, nesse sentido, é com Deus nos salvar, mas permanecer salvos é a nossa santificação, dia após dia. Olha o que, eu vou encerrar agora, olha outra coisa que aconteceu muito, e Paulo nos dá esse testemunho. Em Filemão 1,24, Paulo vai se referir a Demas, um serviçal, um cooperador de Paulo. Em Colossenses 4, ele é mencionado também por Paulo, mandando salvações aos colossenses. Mas lamentavelmente, em 2 Timóteo 4, 9, 10, olha o que Paulo vai dizer: porque procure vir, fala a Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, o cooperador de Paulo, aquele que fazia a obra com Paulo, ele vai dizer: amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Mateus, mas hoje eu estou dentro da igreja. Toma cuidado para não amar o mundo e nem as coisas que nele há. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, dos olhos, as ostentações dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus, talvez a pergunta seja: como eu faço para permanecer para sempre? Fazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui, qual é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
O plano da salvação é perfeito, mas manter ele vivo em nós é todo dia, se limpando, se santificando, pois no final Jesus vai dizer em Apocalipse: aquele que é sujo, mas quem é limpo? Quem é limpo? Só quem é limpo. Quem é limpo? Está procurando? Deixa eu dizer uma palavra: amanhã tu tem que se limpar mais ainda. Mateus, mas tu não está sabendo o que eu estou fazendo. Amanhã nós temos que reconhecer quem somos e somos miseráveis sem Deus, buscar a graça dele e se limpar ainda mais. Porque aquele que começou a boa obra, ele não a terminou, mas ele está nos aperfeiçoando até aquele grande dia. Amar as coisas do mundo é uma forma de apostatar da fé. É lastimável que Demas, sido atraído pelo brilho passageiro e ilusório do mundo, ele não abandonou apenas o apóstolo Paulo, ele abandonou o próprio Deus, pois a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e portanto, quem quer ser amigo do mundo faz-se ou constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós trabalhamos com jovens há alguns anos, muitos saíram, aqui na igreja teve muitos que saíram, muitos que chegaram, e glória a Deus por isso, mas muitos se perderam a olhar para o brilho ilusório do mundo. Asaf, livro de Salmos, número de 73, Asaf vai dizer: quando eu olhei para o ímpio, vi que o ímpio era bem sucedido, a tribulação não chegava na casa do ímpio. Asaf vai dizer: quase que os meus pés escorregaram, mas quando eu cheguei na casa de Deus, vou contextualizar, e vi o plano salvífico dele para minha casa, eu vi que o final dos ímpios é o inferno, mas aqueles que creem em Deus e vivem segundo a vontade dele, o céu é o nosso destino. Por isso, não se iluda pelo mundo. O que é uma ilusão, Mateus? É aquilo que parece, mas não. Hoje o mundo está vivendo uma ilusão, sim ou não? É uma felicidade quando está na festa, na droga, na prostituição, mas chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, cadê o sentido de vida? Mateus, por que você está dizendo isso? Olha o que Paulo, tu sabe quem foi Paulo? Nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, foi ele quem impregnou o evangelho de Cristo na terra. Ele vai dizer aos Coríntios 9, 27, ele vai dizer, eu vou contextualizar, eu Paulo, ministro do Senhor, eu sou Paulo. Aí o Paulo vai falar assim, ó, eu esmurro o meu corpo. Nós estamos longe de Paulo, sim ou não? Eu esmurro meu corpo e me conduzo como escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser, de algum modo, reprovado. Como que fica a nossa história nesse sentido? Paulo se esmurrava para quê? Para que ele não crescesse e se tornasse independente de Deus. Olha o Mateus 24, 13 vai dizer, mas quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem perseverar até o próximo domingo, não é quem perseverar até a próxima Santa Ceia, não, é quem perseverar até o fim. Hebreus 10, 36, pois vocês precisam de perseverança, a fim que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa. Apocalipse 2, 10, mostre-se fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem quer ter uma coroa da vida aí? Mateus, para eu ter essa coroa, o que eu tenho que fazer? Ser fiel até a morte. E eu encerro dizendo, Hebreus 12, 2, 3. Coloca para mim, por favor. E nós oramos. Hebreus 12, 2, 3. Mateus, mas olha, fazendo isso tudo que tu falou, do plano da salvação, isso tudo que tu disse para que eu não perca, o que eu devo fazer agora? Pronto, fecha aqui agora.
O que eu devo fazer? Olhar para Jesus. Que é quem? O autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Se Jesus suportou a cruz, suporte a sua, suporte a minha também. Desprezando toda afronta. Está te afrontando? Deixa, Jesus também foi afrontado, tá bom? E assentou-se à destra do trono de Deus. 3. Portanto, considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo os vossos ânimos. Deixa eu te dizer uma palavra nessa noite. Se alegra, Jesus venceu, tu vai conseguir vencer também nele. Deixa o versículo 3, por favor, aqui. Olhe para Jesus e veja que ele suportou. E porque ele suportou os pecados da humanidade contra ele mesmo, não se enfraqueça, se fortaleça. Não deixe desfalecer a sua força, não deixe que esse plano perfeito de Deus não seja real e eficaz na sua vida. Levante a sua mão e glorifique a Ele, se alegre, a salvação já bateu na tua porta e tu já encontrou ela. Fique de pé comigo. E a pergunta é: como está o plano de salvação na minha e na sua vida hoje? Como estamos no dia de hoje? É uma introspectiva que nos leva a refletir de verdadeiramente como eu estou, quem eu sou e quem Deus é. Por isso, fecha os teus olhos comigo. Eu quero que tu ore ao Senhor e diga: Pai, da sua forma, do seu jeito, mas Pai, eu reconheço que sem Ti eu sou um pecador e sou falho, errôneo, mas o Senhor é bom e me ajuda, Pai, me ajuda a ser santo como Tu és santo. Você que consegue, fecha os teus olhos. Esse é o plano da salvação. Sem isso aqui nós não seremos salvos. Reconheça em segundo lugar que sem Jesus é inferno, porque o pecado nos leva à morte, e à morte eterna. Reflita, porque nas suas boas ações não te levará ao céu, mas Jesus morreu para te levar ao céu. O seu dízimo, a sua oferta não te levará ao céu, por mais que o salvo faça isso, mas isso não é subterfúgio para que Deus nos salve. Em terceiro lugar, reconheça, creia e receba o amor de Jesus. Nós não seremos, você vai orando e eu vou falando, não seremos julgados por outra coisa a não ser por desprezar tão grande amor de Deus sobre nós. Nós não seremos condenados primeiro pelo pecado, mas por não aceitar o arrependimento e a reconciliação com Deus. Em quarto lugar, confia e receba Cristo como seu único Senhor e Salvador. Só Jesus pode te salvar. Esse é o plano de Deus, e a pergunta é: esse plano está se tornando realidade na sua vida? Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos examinar, como Paulo diz aos 2 Coríntios 13:9, para que nós possamos examinar a nós mesmos, se estamos permanecendo na fé. Pai, não deixa que nós perdamos tão grande bênção que é a salvação e esse plano perfeito. Nos ajude a não somente viver esse plano, Senhor, mas nos ajude a propagar esse plano, porque esse plano salvou, esse plano salva, e esse plano salvará até que Cristo volte para buscar os salvos. Por isso, Pai, ajuda a Tua igreja a não desistir,
Pai, não nos deixe enfraquecer, nos ajude a olhar firmemente para o Senhor, e tão grande amor, o Senhor é quem suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus, Senhor. Portanto, nos ajude a suportar e a não desistir. Nos ajude, Pai, a olhar para nós mesmos e nos animar, pois se o Senhor venceu, pela Tua graça seremos salvos por intermédio da fé em Ti. Por isso, Pai, ajuda a Tua igreja, nos ajuda, pois nós queremos Te encontrar naquele grande dia, pois essa é a nossa expectativa, esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém? Amém. Levante sua mão comigo, meu irmão. Não deixe o plano da salvação. Além de viver, propague esse plano. Mateus, eu não sei como evangelizar alguém. Está aqui, ó. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não perca tão grande benefício. Não seja como Demas. Não deixe que o mundo te iluda. E assim